Nesta aula, você irá conhecer algumas campanhas publicitárias. Vamos também conversar sobre o que elas comunicam aos leitores, comunicam para os leitores. Atenção à ilustração, tem uma figura humana, uma mulher com um objeto. Que objeto é esse na mão? Que objeto é esse que é usado para amplificar a voz? Para que se ouça alto o que a pessoa que utiliza está dizendo? É um megafone. Vamos observar a palavra que vai sair do megafone? Observem, atenção à tela, porque essa palavra é chave na nossa aula de hoje. Comunicação. Comunicação é a palavra que saiu do megafone já nessa imagem que nos leva a pensar sobre a aula que já se iniciou. Na tela seguinte, estudantes do terceiro ano, também tem uma pergunta, que é a seguinte: vocês sabem que tipos de textos são esses? E sobre o que eles falam? Vamos lá. No texto de número 1, observem na tela com atenção o texto. Nós temos uma imagem. Que imagem é essa? Mãos. Uma mão está no volante de um carro. Identificaram? Vou pegar aqui uma caneta e vou fazer algumas marcações no texto. Acho que uma cor que vai aparecer bem, vamos lá. Talvez essa apareça. Aqui nós temos o volante identificado. Deste lado, mais ao lado direito, a gente tem aqui um celular na mão de uma pessoa. Vejam, uma mão no volante e a outra segurando o celular. Vejam que na imagem do celular, o que a gente percebe aqui? O que é isso? Que objeto é esse? É um lápis. É um lápis. E deste lado do lápis, do lado oposto à ponta, tem o que aqui? Uma borracha. E vejam, atenção ao efeito dessa borracha no celular. O que está acontecendo com o celular? Ele está sendo apagado. Vocês percebem que está desbotadinho aqui? A imagem, uma borracha apagando um celular na mão de uma pessoa que dirige com uma mão só no volante. Na parte verbal do texto, escrita, temos aqui: celular ao volante. Apague esse hábito da sua vida. Relacionando essa parte escrita com a figura da borracha apagando a imagem do celular, vocês podem pensar comigo na seguinte questão. Na seguinte questão, no topo da tela, esse é o texto 1, e a questão é: para quem o texto foi escrito, estudantes? Para quem foi escrito? Para crianças, para adolescentes, para todas as pessoas? Pensem no público para esse texto. Para quem ele foi escrito? Ele está chamando a atenção de quem, principalmente? Esse texto tem a finalidade de chamar a atenção de um público. E esse público, quem é? Eu vou ler algumas respostas. Dos motoristas, disse a Pro Roseli, que apontou ali. Aos adultos que dirigem. Vocês pensaram nisso também? Que esse texto foi escrito para chamar a atenção dos motoristas, dos adultos que dirigem? Nós temos elementos no texto que nos fazem acreditar nisso, sim. Isso. Na parte escrita, a gente percebe celular ao volante. Ao volante quer dizer, enquanto se está dirigindo, apague esse hábito da sua vida. Esse texto foi escrito para motoristas, e é isso que eu vou registrar na primeira parte da resposta. Foi escrito para motoristas. Foi escrito para motoristas. Para quê? Para que não usem celular ao volante. Para que não usem
celular ao volante, ao dirigirem. Ao dirigirem. Para quem o texto foi escrito e para quê? Foi escrito para motoristas, para que não usem celular ao dirigirem, para que se corrijam, caso tenham esse hábito. Celular ao volante, apague esse hábito da sua vida. Vamos para o texto 2. Estão comigo? Próximo texto. Já na tela. E então, na tela temos aí hashtag fica em casa. Mas antes disso, todos contra o novo coronavírus. Todos contra o novo coronavírus. Já percebemos o que sobre esse texto? É uma campanha destinada a quem? Todos contra o novo coronavírus, hashtag fica em casa, mas não se encerra no hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa, veja só, rede federal. Que rede federal é essa? Temos aqui o logotipo de algumas organizações, que são as escolas federais, os institutos. Essa rede federal é um conjunto de institutos, universidades, escolas federais. E para quem esse texto foi escrito, uma vez que sabemos isso? Temos algumas informações do texto 2, e a pergunta é, para quem o texto foi escrito e para quê? A pergunta é igualzinha à anterior, mas o texto sendo outro, a nossa reflexão pode sim ser produtiva. Para quem? Para todas as pessoas? Eu poderia dizer, ou não? Para os que fazem parte da rede federal, para professores, alunos, para quem faz parte da rede federal de alguma maneira. Sim, para a rede federal. O público, nesse caso, a quem o texto se dirige, para quem o texto foi escrito, é esse público que compõe a rede federal. E é isso que eu vou responder. Para pessoas, para quem o texto foi escrito? Para pessoas que fazem parte da rede federal. Para pessoas eu entendo aqui como estudantes, professores, funcionários, pessoas que fazem parte da rede federal. A segunda parte da pergunta é, para quem ele foi escrito e para quê, né? A segunda parte é o para quê. Para que ele foi escrito? Para as pessoas ficarem em casa. Então eu vou completar aqui. Para pessoas que fazem parte da rede federal, para ficarem em casa e fazerem isolamento social, nesse caso. Para ficarem em casa. Esse foi o segundo texto lido, esse texto publicitário nessa campanha. E temos mais um texto, que é o texto de número 3. Estão comigo, atentos, observando a quem se destinam os textos? Estamos fazendo esse estudo um a um. Atenção, porque os elementos, a imagem, a parte escrita, até mesmo as cores, tudo no texto nos comunica algo, de alguma maneira. Temos o texto 3 na tela. Para nossa leitura. Vejam, o texto já está na tela e o que vocês observam? Parece infantil para vocês? Tem uma criança, uma menina, o que a menina está fazendo? Ela está brincando. Vejam o que ela segura cordões, linhas, e tem brinquedos nas pontas das linhas. Tem um avião, um livro. E aqui, na parte escrita, temos assim. Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Diz que sim. Aqui nós temos um site, desenvolvimentosocial.sp.gov.br.
nesse cantinho aqui, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Fazendo a leitura desse texto, o que podemos responder sobre ele com aquela mesma questão? Para quem o texto foi escrito? E para quê? O texto foi escrito para crianças, para adultos? Vamos observar a questão a respeito do texto 3 e respondê-la com atenção. O texto foi escrito apenas para crianças, eu poderia dizer? Ou para adultos e crianças? O que vocês diriam? Para crianças na escola? Posso pensar que o texto foi feito para chamar a atenção das crianças, mas que também foi escrito para adultos. Sim, porque a criança tem a atenção voltada para o texto e certamente chama o adulto. Então, o texto foi escrito para crianças e para adultos. Vamos escrever assim? Para crianças e adultos. Para crianças e adultos. Para quê? Para alertar sobre o trabalho infantil, para chamar atenção sobre o trabalho infantil. Chamar atenção em que sentido? Vejam, de que criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Então é para alertar sobre o trabalho infantil. Para alertar sobre o trabalho infantil. Foi essa nossa leitura do texto número 3. Temos ainda mais um texto. Estão me acompanhando nesses momentos de leitura? Acredito que sim, alguns professores apontam que sim, segundo o que eu já li no chat. E temos o quarto texto. Observem o texto na tela. Que imagem é essa? Que bom, professor, estou lendo aqui, acompanhando, que sim. Temos a imagem do globo terrestre, podemos pensar no planeta, representado no globo. E ele está em volta, ele está embrulhado por um plástico. Vejam, que imagem curiosa. O globo terrestre embrulhado em um saco, em um plástico. E a parte escrita: vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Qual assunto do nosso texto? Qual assunto? Qual é a mensagem? Vamos tirar o planeta do sufoco, use embalagens reutilizáveis. E para essa parte escrita, temos a imagem do globo terrestre em volta de um plástico. E aqui embaixo ainda temos as imagens de sacolas reutilizáveis, carrinho de feira, cestos e qualquer outra embalagem reutilizável. E nesse caso, temos uma caixa. É uma proposta de utilização de embalagens reutilizáveis ao invés das sacolas plásticas. Sim, é uma proposta aí. E para a questão sobre o texto 4, para quem o texto foi escrito? Como responderíamos isso? Para quem esse texto foi escrito e para quê? Qual seria a sua resposta? Pensamos aí no público já para outros textos. Um texto tinha o público que era voltado, o público era a rede federal, professores, alunos, funcionários. Nesse caso, quem é o público? Podemos pensar, aqueles que consomem sacolinhas plásticas. E quem consome sacolinhas plásticas? Estudantes, como vamos chamar esse público? Podemos chamar o público de só adultos? Criança consome sacolinha plástica também? Adolescente também? Os idosos também? Todos os seres humanos, será que seria uma boa definição de público? Toda a população? Poderíamos usar uma palavra aqui, todos os consumidores, o que vocês acham? Todos os que consomem produtos e que utilizam embalagens? Eu escolheria esse termo para tratar desse público. Todos os consumidores, todos nós. E para que esse texto foi escrito? Para chamar a atenção sobre mudanças de hábito.
Que mudança é essa? Substituir a sacolinha plástica por embalagens reutilizáveis.